Líbia para fazer os comentários que eles julgarem pertinentes, né, dentro do possível. Tá bom? Ok. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar aqui. Só me dá um feedback se está todo mundo conseguindo ver. Sim. Tá, show de bola. Bom, primeiramente, boa noite, gente. Hoje a gente está aqui para apresentar a nossa terceira aula, né, do nosso curso introdutório ao OpenDSS. Nós somos alunos de iniciação científica do professor Bonato, igual vocês, quem já está acompanhando há mais tempo deve saber. E hoje a gente veio com o objetivo de ser uma aula mais sucinta, onde a gente vai fazer uma revisão de todos os conceitos que a gente apresentou nas duas primeiras aulas, através de um exemplo que a gente propôs para vocês na última aula, e também tirar, talvez, possíveis dúvidas. A topologia do circuito, né, de exemplo que a gente trouxe é essa, que mostra aí na imagem. É um circuito bem grande, é um desafio. Foi um desafio até para a gente também, né, para conseguir entender tudo. Pode passar, Conrado. E aí, a gente pode destacar, né, que nesse circuito de exemplo que a gente trouxe, ele se trata de um alimentador de distribuição em 13,8 kV, com dois circuitos, né, de baixa tensão associados e dois reguladores de tensão. A carga foi representada pelo modelo ZIP como 50% de potência constante e 50% de impedância constante para a parte ativa, e com 100% de impedância constante para a parte reativa. Bom, então agora a gente vai mostrar, né, a montagem, né, desse circuito, o código desse circuito. A gente vai mostrar ele no Notepad++, que foi a recomendação que a gente trouxe na última aula para vocês instalarem, para poder conseguir fazer o código de uma maneira mais organizada, né? Então, a gente já trouxe aqui nesse software, né, que é o Notepad, nesse Notepad++ mesmo. Bom, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a gente faz o uso do redirect, né, que é uma dos comandos que a gente usa bastante no OpenDSS. E, igual eu já tinha dito anteriormente, o redirect ele ajuda muito a gente para poder manter a organização do código e aplicar as boas práticas de programação, né? Então, a gente começa primeiro com um clear e já inicia com o redirect, que a gente vai criar o nosso barramento, né? O nosso circuito. Logo após esse primeiro redirect, a gente cria o nosso load shape, que vai criar para a gente, né, a curva de carga que a gente quer fazer a análise dessa curva de carga. A gente tem aí os parâmetros, né? O primeiro, que é esse 24, vai ser o número de pontos da curva de carga, ou seja, a gente quer analisar o dia inteiro, né? Então, a gente vai ter 24 pontos nessa curva de carga. O próximo parâmetro, ele vai ser o intervalo entre os pontos, né, da curva de carga em horas, ou seja, 24 horas, né, o intervalo de 1 em 1. E depois a gente vem com o vetor, esse vetor que a gente denominou aí de multi, ele vem com os multiplicadores dos valores da carga. Logo após isso, a gente usa novamente o redirect, que vai chamar as outras funções que a gente vai mostrar posteriormente, dos cabos, das linhas, né, os reguladores que a gente tem, os transformadores e as cargas. E a gente também define alguns parâmetros que a gente tem, né, da nossa base, né?
as tensões da base e tal. Pode passar, Conrado, para o barramento. Então, aí a gente tem o nosso primeiro código, né, que a gente redirecionou, que, igual a gente já explicou, para começar a mexer no OpenDSS, a gente precisa sempre criar um equivalente de TVNAM, precisa sempre ter esse new circuit. Se não tiver isso, o OpenDSS ele não vai ler nada, ele não vai rodar nada, vai dar erro. Então, a gente começa aí criando, né, o barramento aí, o new circuit, e aí a gente coloca o base KV, que é a tensão de base nominal de linha, né, em KV, e aí a gente vai colocar aí no bus 1 o nome do terminal no qual o barramento principal ele vai estar conectado. E aí depois a gente vai ter a tensão em PU, que o barramento ele está operando, e a gente colocou também a resistência de sequência positiva da fonte e a reatância de sequência positiva da fonte, que está indicado como R1 e X1 aí. Logo após a gente tem os nossos segmentos, né, que são as nossas linhas. Então, a gente vem com o nosso comando newline, que a gente já explicou também anteriormente. Daí a gente coloca o número de fases dentro desse circuito. A gente tem todas as especificações no PDF que a gente mandou para vocês. Então, a gente tem um monofásico e o trifásico, e a gente descreve certinho. A gente tem também o tamanho, né, dessas linhas em quilômetros. Então, a gente especifica isso tudo também, né, ao definir as nossas linhas presentes nos circuitos. E a gente também tem os nossos cabos, né? Que é o nosso line code, né? Que é um objeto, né? Que é declarado que vai conter as definições de impedâncias das nossas linhas. Então, mais uma vez, a gente entra com os parâmetros, que é o número de fases, a frequência da base, a resistência de sequência positiva, a reatância, e mais uma vez a gente coloca também a distância, né, em quilômetros. Opa, vou falar um pouquinho sobre as cargas. E, bom, começa pelo padrão, né? Eu chamo uma nova carga do barra que a carga está conectada. Aqui a gente coloca esse ponto 1 e ponto 0, que são os terminais, que a gente falou na primeira aula. As fases, a conexão, nesse caso aqui é a estrela, e o modelo, que foi o que a Lívia falou, que é 50% de impedância constante e 50% de resistência constante, reatância, se eu não me engano, a gente confere. Reatância, isso. A tensão de linha, a potência, o fator de potência e o modo que a gente quer executar. Por isso que a gente definiu o load shape lá. A gente tem os transformadores, tem 2 transformadores conectados em delta, a potência, a tensão, o TAP, e a gente não tinha falado sobre o TAP em outras aulas, porque a gente não tinha os reguladores, e aqui estão eles. A gente define da seguinte forma: primeiro, eu dou um nome ao regulador, coloco em qual regulador, qual transformador ele está conectado, os enrolamentos, nos qual o número de enrolamento do transformador que o regulador está monitorando, a tensão do regulador que o regulador propõe ajustar, e esse aqui é a relação de transformador de potencial. Bom, vamos para a prática, que eu acho que é um pouco melhor para mostrar. Tá dando para ver aí? Aquele dia o professor tinha falado que então, aí, acho que agora melhorou, né? Um pouco borrado a tela, Conrado, não sei se é
por causa da velocidade de transmissão. Acho que agora ficou mais claro. Tá dando para ver os números? Sim, agora sim. Obrigado. Ah, oi? Bom, Ficou melhor, Conrado. Obrigada. opa, imagina. Bom, então vamos lá, vamos ver os parâmetros aqui do circuito. Primeiro, para a gente executar, né? Ctrl A, Ctrl D. E aí a gente tem aqui o circuito resolvido, a gente consegue plotar, por exemplo, opa, aqui. Olha lá, eu não defini os load shapes. Aí. A gente consegue definir o perfil de carga do circuito que foi definido. Consegue ver as tensões de linha, tá tudo aqui. Em cada barra, então aquelas barras que a gente vinha colocando estão todas aqui. O valor em PU, deixa eu ver aqui. O perfil de tensão tá aqui. Pode ver que tem uma sobretensão aqui. Pode ser causado por algum elemento do circuito. E, bom, o que mais que seria interessante para a gente mostrar? As potências. Pode ver que ele mostra aqui a tensão da fonte. É basicamente isso, né? Não sei, Olivia, você acha que tem que acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, primeiramente, né? Porque... Conrado, mostra o perfil de tensões, mas devagar, não tenha pressa. Vamos olhar com calma. Show, Isso. professor. Aqui. Muito bem, muito bem. Bom, Então, aqui vamos lá. O que é o eixo X? O que você lê aqui embaixo? No eixo X? O eixo X Perdão, pessoal. É porque, não sei, parece meio que trivial, não sei. Enfim, vamos lá. Aqui eu tenho a distância que eu tenho da fonte até as cargas, e aqui no eixo Y eu tenho a sua tensão em PU. E aí, clicando na barra com o botão esquerdo, a gente tem os valores da tensão, os valores da corrente, todos aqui, e os valores das potências. Aí. Show de bola. Agora explique o seguinte. Tem duas retas vermelhas. Uma em 1,05 PU, no nível superior, e um no 0,95 PU. O que significam essas retas? Bom, como que eu vou explicar? É definido na parte de qualidade de energia, né? Para a gente aqui seta, na verdade, isso aqui como 0,93 para acertar o perfil de tensão da rede, para definir uma faixa de valores em que não ocorre sobretensão, não é isso? Então, esses são os valores que não são calculados pelo programa, são limites regulatórios que você coloca para avaliar o perfil de tensões ao longo do alimentador, correto? Muito correto. bem. Como esse exemplo foi agora você tem três cores aqui. Tem uma cor azul, tem uma cor vermelha, tem uma preta, tá certo? Sim. Então, não clique em nenhuma barra, por favor, deixa só para a gente entender o que significa esse dado. Clica fora dessa barra verde, para não ficar verde. Clica fora. Isso. Aí. Então, olha, não clique em nenhuma barra. Então, nós temos as três fases: fase A, fase B e fase C. Como tem cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas no alimentador, perfil de tensões ao longo do alimentador, saindo da subestação, né? Esse perfil, à medida que as cargas vão consumindo potência, vai havendo uma queda de tensão nos circuitos dos hubs alimentadores. Então, vocês descreveram lá os segmentos de rede primária
né, que alimentam as potências das cargas. Então, à medida que você caminha somando as distâncias dos ramos, né, à medida que bifurca aqui, ó, a gente vai vendo que vai diminuindo a tensão, até que chega um momento que tem uma elevação de tensão aqui em duas fases. Acho que as três fases sobem uma elevação aqui, e essa elevação é típica da ação de um regulador de tensão. A dúvida que eu tenho é a seguinte: tá mostrando duas fases somente. Então, tem alguma coisa estranha nesse resultado, né? Mas dá uma ideia de como você pode obter uma análise gráfica do perfil de tensões ao longo do alimentador. Nesse caso, não tem nenhum sistema fotovoltaico instalado nele. Não tem nenhum sistema fotovoltaico, né? Esse exemplo aqui, a gente pegou na própria norma, até isso era uma coisa que a gente ia trazer. Essa aqui foi a proposta que a gente trouxe, né? E se alguém leu a norma da ANEEL, o circuito estava resolvido aqui embaixo, né? Então, meio que a gente só pegou e transferiu esse circuito para o OpenDSS, já estava tudo definido aqui. E aí eu acredito que aquela sobretensão seja por causa do regulador de tensão. Quer ver? Deixa eu trazer ele aqui. Do regulador de tensão desses dois reguladores aqui, né? Esse e esse. E aí por isso que ele trouxe essa sobretensão aqui. Ok. Então, um gráfico interessante é esse. O outro gráfico que você mostrou é do perfil de carga. Você pode mostrar novamente? Dá para maximizar essa tela para nós? Isso. Então, olha só. Aqui a gente tem as... Acho que você deu um zoom nele, não? O que aconteceu? Não, Não? É isso mesmo? acho Quer que... dizer, das 0 hora até as 2 horas não tem carga. Carga Aí. zero. Ah, tá. Então, agora sim. Agora está dando para ver. A carga é muito baixa, certo? Sim, isso. Depois, quando vai chegando aqui por volta das 7 horas da manhã, começa a aumentar a carga. Às 10 horas, né, tem aqui uma elevação grande de carga. Chega o horário do almoço, dá uma diminuída. Às 15, 16 horas, tem o pico de carga do sistema. Quando chega às 19 horas, né, começa a cair a carga. E 20 horas, esse patamar, e novamente vai. Então, é um típico curva de carga comercial, essa daqui, né? Que funciona aí, tipo, isso aqui seria um shopping. Das 10, apesar que o shopping aqui ele iria mais, ele ia até às 10 da noite, né? Aqui está fechando o shopping às 8 horas, está muito cedo. Mas é o típico de curva de Curva carga residencial. comercial. O interessante é o seguinte, você pode discretizar a carga que foi discretizado de hora em hora. Agora, você pode discretizar de minuto em minuto, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, e você pode, em cada local, você aumentar ou diminuir o perfil. Quer dizer, você pode ter diferentes perfis também. Então, significa que você resolve o fluxo de carga várias vezes. Nesse caso, foi resolvido 24 vezes o fluxo de carga, né? Calculando as tensões em todas as barras, 24 vezes, para cada uma das fases do sistema, e aí você tem o resultado lá. Então, o OpenDSS roda muito rápido. Se você pode rodar um alimentador inteiro, né, de um sistema de distribuição, com 80 mil barras, e ele roda rápido, muito rápido. E o resultado é muito coerente. Tanto que a ANEEL utiliza, né, definiu, né, que o OpenDSS é reconhecido pela ANEEL para o cálculo de perdas pelas 64, 66 distribuidoras que tem no país. Exatamente. É Né? isso que essa norma aqui fala, na verdade, né? Ela dá uma introdução a... Essa aqui é a norma que recomenda, que a ANEEL usou para recomendar o uso do OpenDSS, né? Exatamente. E aí ela traz esse exemplo que a gente trouxe aqui. E aí o que o senhor havia falado, até é legal para a gente dar um exemplo, tá no próprio
na própria pasta de instalação do OpenDSS, como a gente mostrou na primeira aula, o software resolve circuitos muito grandes com uma grande facilidade, né? Vamos lá, aqui um circuito do app. Vamos ver aqui o master. Para a gente abrir ele no OpenDSS aqui. Tem que abrir por aqui, é melhor. Que aí dá para ver o fluxo de potência. Porque nesse exemplo que a gente trouxe, como a gente não tem as coordenadas das barras, a gente não consegue ver o fluxo de potência que é gerado. Aqui. Esse aqui também não plotou. O Conrado, é que tá comentado o Define Bus Coordinates também. Acho que esse também não tem as coordenadas. Acho que esse também não vai ter. Mas como as coordenadas, elas são um parâmetro mais difícil da gente obter, né? Então, a gente não conseguiu trazer, nesse exemplo, o mapa com fluxo de potência. Uma coisa que eu queria trazer, mas como aqui a gente pegou esse exemplo direto da norma... Tá perfeito, tá excelente. O fluxo de potência basicamente é plotado aqui. Acho que eu achei dessa seguinte forma, né? Aqui, eu tenho a subestação aqui e o fluxo de potência vai se dividindo dessa seguinte forma, né? E pode ver que é um circuito bem grande e o OpenDSS consegue resolver um circuito desse tamanho com uma facilidade bem tranquila. E aí a gente vê o fluxo de potência distribuindo ao longo da rede de distribuição. Isso é até interessante, porque normalmente na saída do alimentador, a bitola do condutor é bem mais alta. Você começa com condutores 336,4 MCM, são a linha tronco do alimentador, e à medida que vai derivando os ramais de distribuição, aí você vai diminuindo para condutores, né, 2/0, 1/0 e assim sucessivamente. Por isso que as características dos cabos que vocês colocaram lá, fica nítido isso, né? Justamente para permitir uma intensidade maior de corrente no tronco do alimentador e depois uma corrente menor indo para os ramais. Então, esse é um cenário de um sistema típico de distribuição onde não há recursos energéticos distribuídos. Não há veículos elétricos e não há sistemas fotovoltaicos. E não há sistemas de armazenamento de energia, baterias. Tá certo? Exatamente. Se houvesse, a gente viria uma outra distribuição de fluxos e de tensões, né? Que esse é o desafio, né? Que os sistemas de distribuição com penetração de renováveis vai ter que enfrentar. Por quê? A mudança no fluxo de corrente e, portanto, no fluxo de potência ao longo do alimentador causa maior ou menor perdas no sistema, dependendo da direção desse fluxo. Então, quando tem sistemas fotovoltaicos distribuídos aqui nesse alimentador, pode haver uma inversão de fluxo em determinados momentos, dependendo da geração e da carga, e isso muda o perfil de tensões. Você pode ter sobretensões nas extremidades do alimentador, onde o problema clássico seria de subtensões. E isso é uma das questões que a ANEEL está investigando, inclusive com a Unicamp, para verificar quais são os impactos, os benefícios e, ao mesmo tempo, os desafios de uma maior penetração de sistemas fotovoltaicos distribuídos no sistema de distribuição. Isso impacta na concessionária em medidas corretivas
né? Recondutoramento, divisão de circuitos, instalação de mais transformadores, mais setores de transformação, tanto na média tensão quanto na baixa tensão. Tem a questão, então, de aumento dos custos operacionais, dos investimentos por parte da concessionária, para acomodar maior penetração de sistemas fotovoltaicos, e, consequentemente, isso reflete na tarifa, né? Se ela investe mais, esse investimento tem que ser pelo contrato de concessão, ser remunerado, e, portanto, a tarifa vai aumentar para poder pagar esses investimentos. Por outro lado, há benefícios também, porque quando você alimenta a carga mais próximo possível onde ela está localizada, diminui o fluxo de corrente através dos condutores e as perdas é RI quadrado. Diminui a corrente ao quadrado vai diminuir as perdas. Então, dependendo de como a locação e a potência dos sistemas fotovoltaicos e o nível de penetração, né, o nível de potência em sistemas fotovoltaicos, comparativamente à potência total instalada naquele alimentador, você pode ter benefício de redução de perdas. Então, como calcular todas essas variáveis, considerando a diversidade dos sistemas elétricos? Se vocês saírem pelas ruas e olhar o sistema de distribuição que existe, vocês vão ver que tem sistemas trifásicos com condutores isolados, com condutores nus, sistemas que são monofásicos, bifásicos, trifásicos, a grande maioria nas cidades são trifásicos, mas as alimentações das residências são bifásicas ou monofásicas na sua grande maioria. Então, esse é o desafio. Por isso que essa ferramenta do EPRI se tornou uma referência mundial e por isso nosso incentivo para que todos vocês aprendam a utilizá-la nas suas pesquisas. Certo? Exatamente. Só mais acho que um último que o professor colocou, foi muito bem colocado, falo do professor. O OpenDSS é bacana também, porque quando a gente começa a inserir fotovoltaico na rede, ele mostra de uma maneira visual bem bacana o fluxo de potência, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema fotovoltaico aqui que consegue suprir a carga que está depois, né? Consegue mandar enviar corrente para cá do sistema fotovoltaico, eu começo a ter o fluxo de potência reverso aqui, né? Então, o OpenDSS é um programa que consegue ajudar bastante nessa análise. Não sei se a gente deixou isso muito claro, eu acredito que não, porque foi só para conseguir trazer os comandos práticos mesmos, mas é bem interessante quando a gente começa a inserir sistemas fotovoltaicos na rede e começa a ver esse fluxo reverso. Então, toda a análise de perdas e as outras análises começam a fazer muito mais sentido. Então, acho que foi bem bacana o professor ter proposto isso para a gente. Acredito que isso já fica como um encerramento desse mini curso. Acho que foi só para conseguir trazer na prática como funciona cada comando do OpenDSS. E aí a gente acho que agora fica aberto para perguntas. Se alguém quiser saber alguma coisa a mais do programa, como trazer. Aqui a gente tem todas as tensões. Se alguém tiver alguma dúvida. Excelente. Eu acho que o Xana tem uma dúvida. Que ele tinha levantado a mão. O Xana, do you have a question? Yes, I have a question, though I did not understand everything because of the language, but I saw a load profile, a load curve, maybe generated from the simulation. Is that true? O perfil de carga? Yeah, the profile, the one you showed earlier, that showed a 24-hour load profile. O load shape.
Yeah. Load shape. Ah, tá So- aqui. So can you show it again? O load shape. Ah, tá. É porque esse aqui tá pegando do Volta do no caso, circuito do app. Isso, volta no caso original que você simulou. É, ele e tá mostra pegando. pra ele. Não sei por que ele tá pegando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, o perfil de carga. Yeah, yes. Is this from the simulation? Yes? Yes. Yes. Okay. So OpenDSS, how does OpenDSS assign loads to the time? Because this is not, does it have a connection to the system, or this is just pure simulation? You know, in the Homa software, the Homa uses geographic data to represent generation in time. So how does OpenDSS generate this load curve? Is it assigned by the programmer? Okay, the values you have in the matrix, or what? I want to know. Nossa, eu não sei se eu entendi deixa eu- direito a pergunta. Barato, você conseguiu entender? Yes, yes. Sharon, let me try to explain you. Okay. We have this load shape here, which is is in per unit, right? So, and those values starting from 0 hours, 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5, up 24 hours, you have those multipliers, right? So whenever you have a load into the system, according to the value of the load, it multiplies that standard value, that average value, by and each plot. one of those. And then in every point in the circuit, you're going to have a load shape, a load curve. And that load curve, in every time the OpenDSS solves the power flow, it calculates the voltages. Okay, the loads are described in the program. Okay, good. That's right. So it is a kind of, you know, multiple solutions of the software for every single time that you include in the load shape. Was that clear? Yes. Okay. I think I will have to, if I can get the English version of the class material, like the 1, 2, 3 classes, I will be happy to read it, because I may use this to do my dissertation. Yes. You know, I'm working on the UHLM power plant design. That's right. And you are very familiar with the Homer simulation, right? The Homer is a very good software as well, but it is mainly used when you have centralized, you know, generation and power and loads and very short circuits. When you are trying to evaluate bigger circuits, such as power distribution circuits with thousands of bus bars in different configurations, three-phase, single-phase loads and circuits, OpenDSS is a better tool. Okay. And so, well, yeah, you're allowed to one more question, because today is your birthday. Okay, so just if I can get the English version of this class note, I'll be glad. All right. Well, I'd like to thank you for, you know,
challenging us with such an interesting question. And also the students, I think they feel, motivated to learn and to present as well. Now, I'll return to the Portuguese, okay? Okay, thank you. Muito obrigado, Xena. De nada. Obrigado, Xena. Olha só, ao Conrado e a Lígia, nós temos, e também ao Guilherme, que não pôde estar conosco, nós temos, assim, que agradecer, né, por terem aceito o desafio, né, e buscaram aprender sobre o software, baixaram o software, estudaram vários vídeos que o Paulo Haddad disponibiliza no YouTube, né, e também acredito que existam outros materiais. Então, o manual do software, né, ele está em português, mas acho que o melhor é ler a versão em inglês, que tem informações muito detalhadas, né, de como foi construído o software, os modelos internos que são utilizados, e, claro, tem uma sintaxe, como se fosse uma linguagem de programação, né? Então, mas só que a sintaxe, ela facilita, porque você faz um trabalho muito grande com pouquíssimos comandos. E você visualiza os resultados de uma forma também que é quase que intuitiva para fazer análise. Então, esse eu acho que é uma das potencialidades que fez e está fazendo o OpenDSS uma ferramenta usada aí em muitos países do mundo, no Brasil, inclusive. Bom, então, agradeço aí à Lívia, ao Guilherme, ao Conrado, a nossa salva de palmas e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Professor. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do nosso conhecimento sobre o OpenDSS, e a gente também está abertos a novas sugestões, para a gente estar sempre tentando melhorar. A gente pretende aprimorar mais ainda esse nosso mini curso introdutório. Excelente. Então, se o Zambrano me permitir, eu gostaria de compartilhar algumas informações sobre materiais que já estão disponíveis para vocês no Moodle. Aí eu vou pedir que o Conrado ou a Lívia parem a apresentação deles. Pode ser? Aí, acho que, não sei se parou. Parou, professor? Agora sim. Maravilha. Então, olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar. Sim, vou conseguir. Vou mostrar rapidamente, não vou tomar muito tempo de vocês. É só para mostrar que nós temos no Moodle já muito material disponibilizado para vocês. Então, a professora Cláudia, a professora Eliane, quando nós decidimos, né, orientar alguns alunos, né, com esse desafio, elas criaram esse ambiente aqui, ó, APTIS SG2, Advanced Power Technologies and Innovations in Systems and Smart Grids Group. Esse ambiente aqui, vocês certamente têm um cadastro, mas se não tiverem, é muito fácil, é só pedir para a professora Cláudia, ela cadastra vocês, ou me manda um e-mail, ou a professora Eliane. Então, como é que entra nesse ambiente? Você entra no moodle.unifei.edu.br, clica aqui em início, aí você vem aqui em pós-graduação, tá vendo? Quando você clica em pós-graduação, aparece o nome do nosso grupo aqui, ó, APTIS SG2. Aí você clica nesse ambiente e você vai ter uma série de informações. Isso foi usado para a orientação dos alunos de TFG, mas tem informações sobre a usina fotovoltaica do campus da Unifei, tem informações sobre a rede elétrica da Unifei, sobre as contas de energia da Unifei, sobre as demandas dos prédios da Unifei, em intervalos de 15 minutos, dados de 2016. Esses dados foram organizados com o trabalho do Leonardo, Leandro, o Elimar, Fernanda, né? Não posso esquecer, tem mais outros alunos que trabalharam com isso, e que, nesse esforço de aplicar o OpenDSS na microrrede inteligente do campus da Unifei. E aqui vocês têm a documentação do OpenDSS, tem links para treinamento do EPRI, né, que foi oferecido, tem tutoriais, né? E tem aqui o material do minicurso,
né, a Lívia e o Conrado vão me mandar, eu vou encaminhar, vou colocar a parte 3 aqui, mas esse é assim, como eu disse, é um microcurso, na verdade, né? Porque tem muita coisa que dá para se fazer com o OpenDSS e vocês têm aí a oportunidade de pesquisar sobre isso. Então, tem materiais adicionais colocados aqui sobre geração distribuída, cursos que a professora Eliane identificou sobre veículos elétricos, energia solar, sistemas fotovoltaicos, integração de sistemas em microrredes, tem artigos, tem informações sobre sistemas de armazenamento, tem materiais de outros cursos sobre redes inteligentes, o básico, a modelagem, e tem aqui, nós estamos colocando ainda, mas já tem monografias de TFG, então se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso a várias monografias, né? Eu coloquei aquelas dos alunos que eu orientei, mas acredito que a professora Eliane, a professora Cláudia também poderão colocar, o professor Zambroni, monografias, dissertações, né, dos alunos. Então, fica um local organizado para quem trabalha no nosso grupo e pesquisa, consegue rapidamente ter acesso a informações aqui de interesse comum. Aí, uma provocação que eu gostaria de fazer para vocês é assim, imaginem que nós tivéssemos a oportunidade de fazer, né, do nosso campus, da Unifei, um campus inteligente. Só imagine como seria se nós pudéssemos, né, ter a nossa rede elétrica na Unifei, a nossa microrrede inteligente, devidamente simulada no OpenDSS. Nós temos aqui uma rede elétrica, eu estou apresentando rapidamente aqui, só para vocês, que foi a apresentação do TFG da Fernanda, mas acredito que os outros alunos também têm acesso a essas informações, talvez até mais detalhadas. Nós já temos mais de 600 kW de pico em sistemas fotovoltaicos instalados nos telhados do ISE, IEST, né, do bloco K, né, do bloco X, da mecânica. Né? Nós temos 29 transformadores de distribuição, 5 alimentadores, 5 quilômetros de rede de extensão interna, e esse sistema de distribuição, essa microrrede, ela precisa ser simulada no OpenDSS usando esses comandos que vocês aprenderam. Comando para representar um transformador, um segmento de condutores, né, de cabos, né, para representar cargas, para representar sistemas fotovoltaicos, futuramente sistemas de armazenamento. Para quê? Para a gente ter condições de avaliar o impacto que essa geração fotovoltaica vai ter no perfil de tensão em todos esses alimentadores da Unifei e, principalmente, aqui no ponto de acoplamento comum, que é onde a Unifei compra energia elétrica da CEMIG. Né? Então, fazer do campus da Unifei o nosso objeto de estudo é uma estratégia que o professor Zambroni, eu, a professora Eliane, a professora Cláudia, o professor Paulo Ribeiro, o professor Pedro Balestrassi, né, e outros pesquisadores que estão trabalhando com a gente, o professor Giancarlo, a gente tem estudado muito essas questões, porque a gente poderia usar o sistema I3E, que eu acho que é válido também. Mas quando a gente estuda uma rede que nós conhecemos e que nós podemos encontrar soluções de melhoria dessa rede e que impacta na nossa universidade, então o estudo ganha um outro sentido, né, de aplicação da engenharia. E esse é o desafio que eu queria fazer para vocês. Nós precisamos desenvolver competências para usar o OpenDSS, mas analisando todas as particularidades dessa nossa rede, que a gente espera se torne mais inteligente, do nosso campus. E não só isso. A gente tem um projeto aprovado no FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e a gente espera ter aqui na Unifei
a possibilidade de também, também, deixa eu ver onde está aqui aquela imagem que a Eliane colocou muito bem, sistemas fotovoltaicos, 23 sistemas fotovoltaicos distribuídos em creches, escolas públicas, postos de saúde, né, unidades básicas de saúde de Itajubá, e com isso a gente tem condições de avaliar o impacto na rede da CEMIG, com medidores de qualidade de energia, né? Então, a ideia seria que a gente tivesse desenvolvido essa competência de simulação para que a gente possa juntos aprender e medir o impacto da universidade na sociedade. Eu acho que esse é que seria, assim, uma proposta interessante, né, de ver vocês participando disso. Mais do que a gente, como professor, orientador, pesquisador, a gente quer ver os alunos envolvidos com essas temáticas modernas, né, de renováveis, e, ao mesmo tempo, transformar esse conhecimento em benefício da sociedade. Olha essas figuras que a professora Eliane colocou no documento, muito bem. Cada pontinho desse que vocês veem aqui, ó, em amarelo, seria um sistema fotovoltaico que, através da Unifei, a FINEP vai financiar para a gente colocar. Pode ser uma escola pública, pode ser uma creche, pode ser uma unidade básica de saúde. Cada pontinho verde é um sistema fotovoltaico com um sistema de medição de qualidade de energia. Então, idealmente, a gente queria ter medição de qualidade de energia em todos os pontos que tivessem sistemas fotovoltaicos, para não só simular, para medir, de fato, né? E aqui na Unifei, esse pontinho vermelho, é onde vai estar o nosso sistema supervisório. A gente daqui quer monitorar o impacto que vai ter, né, na cidade de Itajubá, com uma contribuição aí. Nós vamos colocar praticamente 100 kW de pico em sistemas fotovoltaicos. São 23 sistemas fotovoltaicos de 4,36 kW de pico. Isso vai gerar energia para essas escolas, essas unidades públicas, de mais de 10,5 megawatt-hora de energia. E, ao longo da vida útil, isso deve resultar em quase 4 milhões de economia de energia ao setor público, com uma ação de pesquisa que a gente, através aí de um trabalho conjunto no nosso grupo, conseguimos junto à FINEP. Então, é nesse contexto que vocês estão sendo desafiados, de aprender, aplicar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, e daí vocês tiram os seus TFGs, seus mestrados, seus doutorados, vocês publicam artigos, mas a gente tem que ter uma responsabilidade também, que esse conhecimento tem que gerar benefício social. E esse é o desafio que a gente coloca aqui para vocês. Então, no próximo semestre, a gente espera ter a versão avançada, né, do OpenDSS, simulando a rede da Unifei, com placa fotovoltaica, com bateria, com veículo elétrico, com a rede da CEMIG junto também, para a gente avaliar o impacto que esses sistemas fotovoltaicos vão ter no sistema elétrico da CEMIG. Está lançado o desafio, todos podem participar. Se tiver a oportunidade, estamos aí, professor. Mais uma vez, agradeço, né, aos alunos, né, a Lívia, Conrado e Guilherme, e espero que o Guilherme se restabeleça, né, de saúde, e agradeço também Fernanda, Leonardo, Leandro, Elimar, Mike, né, a Clarice, né, que trabalharam aí com muita seriedade no TFG deles, e isso nos deu aí o ânimo para continuar investigando, e com vocês vamos investigar mais a fundo ainda essas questões. Tecnologia e sociedade. É isso. Devolvo a palavra para o Zambroni. Agradeço a todos e desejo uma boa noite aí. Agradeço mais uma vez ao Conrado, a Lívia e ao Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Obrigado a todos também. Parabéns, Luciano.
Ô, Bonato, você que está... Parabéns, todos. Olha aí, o Xena cada dia melhor no português, ó. Obrigado a todos. De nada, o Xena, de nada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Semana que vem estaremos de volta aí, né, Bonato? Isso, Bom. como diz o Zambroni, com muito amor. Isso, sempre, sempre. Opa! Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite, Boa gente. noite. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Parabéns, foi muito bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite.